Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Dor ao Amor. Eu sou Jarbas Serzósimo, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani e hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Betânia Rego, que anda percorrendo o caminho da psiquiatria. Segundo a OMS, somos o país mais ansioso do mundo e vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois bem, minha querida, inclusive, como o Jarbas já apresentou muito bem, Betânia está aí e tem estudado muito no campo da psiquiatria, né? Fazendo muitas pesquisas, né? Eu conheço um pouco da sua trajetória e eu queria saber o que é que você tem visto, o que é que tem aparecido, por onde é que você tem andado, né? Eu sei que você temos uma relação próxima de amizade e eu gostaria de saber, então, conte um pouquinho pra gente, por onde é que você tem andado e o que é que você tem visto, principalmente, na questão da saúde mental atual. Obrigado pelo convite. A saúde mental em Salvador vai bem para alguns aspectos, né? Vai bem para quem tem dinheiro e vai mal para quem não tem dinheiro, quem depende do SUS, porque as vagas do SUS estão limitadas, estão cada vez mais limitadas. E aí, se a gente olhar nesse quesito do SUS, a gente vê que o sofrimento está sendo maior entre essa população. Como todos os estudos dizem, na pandemia sofrem mais as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas de baixa renda, com baixa escolaridade, que é a grande maioria de quem usa o SUS. Então, as pessoas que estão utilizando esse serviço no SUS estão em grande sofrimento. E na pandemia não está sendo diferente. A gente vê pessoas mais ansiosas, pessoas passando por estresses agudos, por ter várias pessoas da mesma família sofrendo de Covid. Então você encontra pessoas nervosas, com insônia, né, nesse quesito, e sem saber lidar com a questão da perda, do luto. Tem gente que perdeu o pai numa semana, na outra semana a mãe teve Covid e aí ela estava com medo de levar a mãe para o mesmo hospital onde o pai morreu. Sim. Então fica sem saber lidar com essa situação e tipo, não dá nem tempo de sofrer, né? Pelo pai. Então, fica criando uma bola de neve. Mas para as pessoas de particular e de convênio, a saúde mental em Salvador vai muito bem, obrigada, porque novas clínicas surgiram, clínicas muito especializadas, com profissionais gabaritados. Apesar que tem muitos profissionais gabaritados do particular que trabalham no SUS, mas o número de vagas são muito diferentes. E os recursos também, né, acabam sendo limitados, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi, você falou do processo de luto, mas a gente não pode esquecer também do processo econômico, né? A gente estava até brincando aqui no começo, falando tem muita demanda, né, com a psiquiatria, com a psicologia e tal, mas estamos vivendo um momento econômico, socioeconômico muito difícil. Então a pessoa não só perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém querido, perdeu o emprego, né? Perdeu sua subsistência. Está afogado em dívidas. E está afogado em dívidas e isso gera um grau de sofrimento horrível, né? Sofrimento sobre sofrimento, né? Fora que foi uma coisa muito inesperada, né? Então as pessoas não se programaram, as pessoas mal se programavam para viver. Imagine para passar por esse momento tão difícil, tão restrito. Você não pode sair, você não... tem que tomar cuidado quando sair, de usar máscara, álcool em gel. Então, é tudo muito cheio de limites, né? Eu não sei se vocês repararam, mas por exemplo, nas sinaleiras aumentaram o número de pessoas pedindo, né? Com cartazinho, com essas coisas. Então, tá tudo muito difícil. Você passa na rua, ninguém gosta de ver, né? O que a gente já via antes, mas agora parece que tá pior. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de saber lidar com as pessoas. As pessoas também estão muito irritadas. Até entre amigos, nossos amigos, assim, né? Você vê que as pessoas têm respostas mais acentuadas. Você fala assim, poxa... Agressivas, né? No fundo, elas estão agressivas. Então, quem é da saúde mental tem que ter um pouquinho mais de paciência. Não só com os pacientes, mas com os familiares, com os amigos. Porque todo mundo fala, eu não aguento mais a pandemia. Mas tipo, ninguém aguenta mais. Mas você tem que saber enfrentar a pandemia. Você tem que saber enfrentar os imprevistos que tem na vida. Você não pode fingir que não existe. Eu vou fingir e vou... Que tem horas que você olha para as redes sociais e você vê assim, faz assim, oi, acabou a pandemia? Né? Mesmo. Claro que você vai se adaptando. Tem horas que você realmente não aguenta mais ficar em casa. Então você vai se reunir com aqueles seus vizinhos ou com aquelas pessoas que correm o mesmo risco que você, mas naquela coisa de 4, 6 pessoas. Mas tem gente que faz viagens que eu fico olhando assim,
em grupos, gente, essa galera é corajosa, sabe? Então, Inclusive, no começo da pandemia foi espalhado, né? Muito. A gente não tem que ter cuidado com essa fala para não dar o crédito à pessoa. Inclusive nem vou citar, mas uma blogueira famosa que foi para a festa de um casamento da irmã, não vou citar quem foi, né? Mas as notícias estão aí. Ela foi para o casamento da irmã e ela estava infectada, e aí ela infectou garçons, pessoas que estavam servindo. E aí foi aquela coisa lá em Itacaré, né? Na Bahia, o foco começou mesmo ali no sul da Bahia, graças a essa negligência, né? Deixa quieto. Mas... Então, as pessoas estão nesse negacionismo, mas acredito também, isso que eu vou falar não é para dar nenhum tipo de suporte à negligência, ao negacionismo, mas é o cansaço. De tão cansado que as pessoas estão, elas estão negando, tipo, se pegar, pegou e vai mesmo e tal. Só que o preço é alto demais. Eu nunca esqueço um vídeo que passou, que mostrou uma rave, lá pelo meio da pandemia, assim, mais ou menos, acho que isso foi em agosto, setembro. E aí não apareceu o rosto da menina, mas ela gritava, é só entubar. Aí eu falei, se você soubesse como era entubar, sabe? Como é entubar, é complicado, não é fácil. O Covid está mudando todos os parâmetros do manejo da UTI. Sim. Então, o que uma vez eu falei em uma aula, o que eu aprendi até como físio, né? Os parâmetros. Explicando que a primeira formação, né? Bethânia tem 2 formações, né? Fisioterapeuta e médica. Eu acho que eu gosto de estudar. E sempre vinculado às questões neuro, né? Porque você trabalhava muito com criança, neuropediatria. Isso. O cérebro me encanta. Aí se envolve com 2 psicólogos. Vou tratar os 2. Muito bem, por favor. Tem um negocinho aí no seu café. Chama cafeína. Acorda aí, né? Aí, então a doença tem se mostrado nova, apesar de ela já ter tido 2 episódios anteriores. Então todos os parâmetros, tudo está mudando. Então as pessoas tiveram que se adaptar muito rápido, tanto os profissionais como as pessoas que ficaram restritas em casa, que todo mundo pediu, fica em casa, né? As pessoas que não são profissionais de saúde. Então, todo mundo está aprendendo. Então, é uma situação muito estressante. Isso. Sabe quantos sonhos tiveram que ser adiados, né? Ou interrompidos. Quantas pessoas morreram, né? Como todo mundo fala, são os amores de alguém. Eu mesmo perdi meu primeiro sogro. Eu perdi um amigo. Eu perdi o pai de uma amiga de infância. Então, todo mundo teve perdas, né? Os números viraram nomes, né? E aí era aquela coisa que a gente falava no começo, né? Quando esses números virarem nomes, aí eu acho que algumas pessoas vão começar a entender esse processo. E para você que está assistindo aí, fique atento, porque o processo não acabou, né? Isso todo mundo está aí na onda da vacina, ansioso, né? Vamos falar de ansiedade. Todo mundo ansioso porque a vacina chegou e tal, não sei o quê, mas a vacina é só para você não ter a forma grave da doença, né? Que fique bem claro. Passar, tá na mesma, né? A vacina não... agora eu vou passar um Covid leve, porque eu tomei Pfizer, tomei ABC ou qualquer coisa, enfim. Na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo sobre... que foi antes da pandemia, e é isso que eu gostaria de já abrir, inclusive, para essa pergunta, porque em períodos de crise, você tem um aumento da taxa de depressão e suicídio, incluindo crianças, porque é uma coisa que não se fala. Na verdade, existe até o interesse de não divulgar muito os dados de suicídio sobre criança, porque isso afeta muito a população, mas aumenta muito a taxa de suicídio de crianças, normalmente por volta a partir dos 8 anos de idade. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, mas a criança não tem noção. Mas a criança tem noção do sofrimento do pai, tem a perda de alguém, então não vai entender o que é uma crise econômica, que foi o foco do meu estudo, mas ela vai entender o que é o desespero de um pai, uma angústia dentro de uma família, às vezes o aumento da briga dentro de casa. Então você tem um aumento de fatores estressores dentro disso tudo. E eu tenho percebido um aumento, a gente está tocando aqui na questão da ansiedade, do luto. No primeiro ano da pandemia, eu tive um aumento significativo no consultório de casos de estresse.
por 2 motivos. Sejam porque as pessoas começaram a apresentar, sejam porque as pessoas começaram a se identificar. Porque estão dentro de casa e aí não tem mais a desculpa porque, não, o que me estressa é o trabalho, o que me estressa é meu amigo, o que estressa é meu casamento. E agora eu estou dentro de casa e eu estou me dando conta de que quem se estressa sou eu sozinho, às vezes também. Então eu já tenho algum transtorno de ansiedade. Mas os fatores externos também estão ampliando muito. E de lá para cá, que era um medo que a psicologia já tinha, né? A psicologia já vinha falando, psiquiatria também, obviamente, que já vinha aumentando o índice de ansiedade e depressão, mesmo antes da pandemia, e que com a pandemia estourou. E aí vem a pergunta: acabou a pandemia, acabando a pandemia, não estou dizendo que acabou, né? Mas quando a pandemia começar a amenizar, porque agora os dados estão começando a diminuir, né? De internação, de vagas, né? Nas UTIs começam a aumentar aos poucos por causa da vacinação. Chegando o momento que a sociedade começa a se sentir mais confortável que acaba a pandemia, né? Porque o vírus vai permanecer por aí. Acaba a ansiedade e depressão? O que é que espera da gente? Não vai acabar junto com a pandemia. Infelizmente. O vírus vai continuar. O vírus vai continuar, né? E já se tem estudos de outras epidemias, né? De que 3, 4 anos após as epidemias, as pessoas ainda sofriam devido às sequelas da epidemia. Ainda sofriam de ansiedade, sofriam de depressão, sofriam de estresse agudo, de estresse pós-traumático, né? Então, todos esses conjuntos, essas psicopatologias ainda continuavam. Então, precisa-se de um tempo para se restaurar, né? O mal das pessoas é que acham que vão curar tudo em 5 minutos, uma coisa que levou, às vezes, uma vida inteira, né? Foram vários fatores acumulando ali para gerar, porque as pessoas acham que a ansiedade apareceu na hora que ela estava ouvindo a música e deu uma ansiedade. Não é. Na hora que os psicólogos começam a trabalhar, a gente vê que o negócio foi muito mais atrás, né? Então, as pessoas têm que ter paciência também para resolver os problemas. E não vai ser assim, não vai ser da noite pro dia. E as pessoas vão ter que saber lidar com isso. Porque eu acho que, como o Vinícius falou, as pessoas começaram a tomar conta de que elas são que... Os problemas são delas, elas que vão ter que resolver. Não dá para ficar botando culpa no outro sempre. Né? Essa sua fala me remete a um processo que a gente já vive, que é o de medicalização, né? Todo mundo agora toma algum remédio, busca um remédio psiquiátrico, infelizmente muito por conta própria. Tem farmácias que vendem, né? Tem profissionais que vão fazendo fórmulas mágicas e por aí vai. Claro que isso não é nada ético, que fique bem claro. Procure um médico psiquiatra para tratar da sua saúde mental, junto com um psicólogo, para fazer um tratamento em conjunto, isso é importante, né? Mas hoje as pessoas têm mais acesso ao medicamento, né? Então, isso vai fazer com que haja uma melhora. A indústria farmacêutica, junto com a psiquiatria, há estudos mais elaborados hoje, né, para atender essa demanda pós-pandêmica que vivemos aí, por assim dizer. O problema é esse. As pessoas têm medo dos medicamentos psiquiátricos, mas elas recorrem de modo errado. Né? Então, as pessoas querem soluções mágicas. O problema de tudo que eu acho é isso. Porque as pessoas querem solução mágica. E não é assim, né? Tanto que tem casos de depressão e de ansiedade que são tratados com terapia. A gente não precisa medicalizar, né? E a gente fica só de olho para ver se aquilo ali vai piorar. Mas as pessoas têm que ter noção de que elas têm que fazer um tratamento. Não é, eu tô com depressão, eu quero tomar só 6 meses de medicação, porque vai ter a festa, vai ter o casamento da minha prima, que é 6 meses. Então, se eu tomar 6 meses, eu vou voltar boa para poder beber, porque a preocupação do brasileiro é poder beber, né? É poder beber, e aí vai ficar tudo mágico. Então, tipo, é como se fosse uma soluçãozinha ali, pouquinho ali. E não é, sabe? As patologias precisam de um tempo, porque da mesma maneira que elas não surgiram do nada, eu preciso regularizar elas. E as pessoas esquecem que as ações delas são movidas por neurotransmissores, né? Então, eu preciso regularizar os neurotransmissores dela. E esses neurotransmissores aí, como é que o medicamento ajuda nesse processo de
de neurotransmissão, né? Chique esse nome. Se eu tiver um filho, vai chamar neurotransmissão. Os neurotransmissores são substâncias que regularizam o funcionamento do cérebro, certo? Então, por exemplo, serotonina, citocina, GABA, glutamato, eles estimulam, inibem ou excitam os neurônios, e isso vão fazer com que tenha tido um processo nas várias áreas do cérebro, da amígdala, no córtex frontal, e isso faz com que influencie as nossas ações, certo? Se eu tiver pouca dopamina no córtex frontal, eu vou agir por muito impulso, né? Então, eu preciso regularizar tudo isso. Preciso de dopamina. Por favor. Então, a gente tem que... nossas ações são movidas por isso. Então, esses remédios vão regularizar isso, sabe? Então, a esquizofrenia, às vezes tem um excesso de dopamina, né? Então, a gente precisa regularizar isso, e isso leva um tempo. O cérebro não é um órgão que liga e desliga na hora que eu quero. Na realidade, nenhum. Só que as pessoas têm paciência para usar antihipertensivo, mas não tem paciência para usar antidepressivo. São coisas muito importantes que estão sendo ditas aqui. Eu posso trazer alguns exemplos que eu tive no consultório. Um exemplo que eu acho bastante interessante sobre o uso inadequado do medicamento, indiscriminado. Eu acompanhei uma época um casal que eu tenho uma suposição, eu tenho uma suspeita de que o sujeito ele desenvolveu algum quadro de mania por conta de medicamentos que foram indicados por um nutrólogo. Então, quando eu fui avaliar, quando eles começaram a dizer, não, mas ele teve um comportamento muito repentino. Então, ele era uma pessoa muito calma, tranquila e tal, e de repente, o sujeito começou a ter um comportamento muito fora do padrão, assim, bem típico da mania, assim, de aquela coisa meio megalomaníaca, né, muita vontade de tudo e tal. Aí eu fui checar, falei, diz aí, o que é que vocês estavam tomando e tal? Não, mas a gente tomou a mesma coisa. Eu falei, olha bem. Né? O que não é dá dor de pra, cabeça, né? O que dá pra Maria não dá pra João, né? São biologias diferentes. E aí, quando eu fui checar, entre os medicamentos, a fórmula para a perda de peso, tava vindo antidepressivos, né? Tinham medicamentos psiquiátricos associados, né? E aí, isso pode ter desencadeado. Eu falei, vai no psiquiatra, faz uma avaliação, porque isso é muito importante. Então, o uso indiscriminado de medicamento é muito comum, e já também tive alguns casos de pessoas que chegaram para mim com... eu não gosto de psiquiatra, né? Isso eu gostaria que você falasse. Eu tenho medo de psiquiatra, aquela coisa, aquela reserva, ou às vezes nem assume, fala, não tenho problema não, mas já foi, não, nunca fui. E quando você vê, tá totalmente desconfigurado o uso do medicamento, porque um outro médico que passou... E aí você fala, não, filho, calma aí, vamos organizar isso. Aí vai no psiquiatra, aí começa a organizar bonitinho, aí você vê, 1-2 semanas depois, a pessoa já é outra pessoa, né? Com certeza. Esse medo de psiquiatra, né, vem muito de antes, né, de tipo... De vocês tiveram uma responsabilidadezinha, né? Vocês não. Inclua fora Eu ainda tô chegando no time, Mas o que era a psiquiatria antes, né? Tem muito aquela coisa lendária, aquela coisa de manicômio, essas coisas que afugentavam. Picador de gelo, eletrochoque. Então, tudo isso criou um mundo fantasioso em cima do psiquiatra, né? E que não é bem assim. Como é a psiquiatria moderna, então? A psiquiatria moderna é tão linda. A Bahia é linda. Antidepressivo é lindo. A psiquiatria moderna é muito baseada em evidência, né? O que hoje a gente fala de medicina baseada em evidência. Então, tem muitos estudos. A Associação Brasileira de Psiquiatria faz muitas diretrizes. Ela lançou uma diretriz agora, já publicada esse ano, sobre agitação. Então, tem diretrizes, né? Então, para poder direcionar o atendimento dos psiquiatras. Claro que isso vai do manejo, da experiência do profissional, mas isso segue de norte. Então, não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? É para seguir meio que um modelo, porque funciona. Se teve um artigo que foi publicado aquilo, a gente tenta reproduzir
de acordo com a nossa realidade, né? Nem sempre a realidade da Inglaterra vai ser a realidade brasileira. Mas a gente conversa com o mundo sobre como é tratada as doenças hoje em dia, né? As substâncias, porque tem medicamento que é vendido lá, que não é vendido aqui. Então, essas coisas de ser baseado em coisas reais, em coisas que funcionam. Tipo, a eletroconvulsoterapia. Hoje em dia é super moderno. O paciente é sedado, o paciente não sente nada. E, sabe, tem músicas, não é aquela coisa do eletrochoque que as pessoas... De morder toalha. Isso. Então, são coisas resolutivas. Tipo, em 3 sessões eu tiro uma pessoa de uma catatonia, de uma esquisa catatônica. Então, as coisas estão baseadas nas coisas de resolução. Isso. Então, eu consigo resolver com tal medicamento... tal medicamento parou, eu tenho que chegar na dose máxima. Cheguei na dose máxima, ele não agiu do jeito que eu queria, eu vou trocar. Então, eu posso trocar também do nada? Tiro e meto outro. Não, tem um tempo, tem que fazer a troca, porque tem receptores, tem enzima que vão influenciar, tem meia-vida do remédio. Então, hoje a psiquiatria se baseia nisso, em pensar em tudo. De pensar na meia-vida do remédio, na forma que ela é eliminada do corpo. Tudo isso vai influenciar na resposta a uma medicação para uma patologia. Por isso que o antidepressivo não pode ser tirado tão rápido. A gente precisa, para a gente poder conseguir regularizar tudo, pelo menos 1 ano. Isso. Sabe? Aí, às vezes, as pessoas sentem a melhora e abandonam o tratamento, abandonam o psiquiatra, abandonam o psicólogo, abandonam tudo. Mas a gente não pode fazer isso. Tipo, por isso que a gente tem que explicar como se faz para o paciente logo no início. Você vai ter uma melhora, mas a gente precisa de uma melhora real, né? Porque a cada queda, a cada recidiva, vai ser pior. E eu vou precisar de mais medicamento, né? E a tendência é a pessoa que tem um episódio depressivo, ela ter outro. Porque as patologias têm um fundo genético. Sem falar o efeito de descontinuação e um monte de coisa, né? Que... Então, medicamento não é bala, né? Não é doce. Não é pílula mágica. Você está falando sobre substâncias usadas em raves, balas doces. Estamos falando de LSD. Elas também são prejudiciais. Só café, pô. Elas também são prejudiciais, apesar da gente achar que elas são muito momentâneas ali, né? Sim. Mas apesar delas, o estrago dela, ela precisa de mais tempo do que uma cocaína, sim. do que uma maconha, porque as pessoas acham que maconha é super leve. Uma erva natural não vai causar nenhum problema. Ela leva 72 horas para sair do seu corpo, né? Isso. Então, por isso que você fala assim, vou ser pejorativa, né? As pessoas que usam a maconha falam assim, não, se eu quiser parar, eu paro. Mas não consegue. Fique mais de uma semana. Porque você fala assim, eu fico a semana toda sem fumar. Eu fumo no final de semana. Só que você tá dentro do prazo da eliminação. Ela demora de sair. Então, ela fica fazendo estrago no seu corpo, né? Efeito no seu corpo. Por um longo tempo. Desculpe. E só para dizer quais são esses estragos, né? Para ficar claro aí, caso alguém precise entender um pouco mais. Então, por exemplo, o efeito contínuo da maconha, por favor me corrija se eu estiver errado, mas você tem às vezes prejuízo no processamento de informação, por isso vem aquela lentificação, né? Se a pessoa começa a ter dificuldades, aí vem dificuldade de memória, então você tem na verdade prejuízos neurovegetativos, concorda? O prejuízo de memória é intenso, as pessoas acham que não, tem irritabilidade também. Ali, porque apesar de ela ficar naquela coisa de ela me relaxa, só que à medida que ela vai saindo do seu corpo, ela vai te deixando mais irritada. Isso. Né? Ela vai fazer, aí você pega e fala assim, eu preciso fumar de novo. E mais. E mais. Isso. Então ela tem, porque os efeitos dela são sentidos aos poucos, né? Não é uma coisa assim como a cocaína que você sente o efeito tanto da intoxicação mais rápido como da abstinência também mais rápido. E essa conversa é uma conversa importante, parece que a gente fugiu do tema, mas não, porque principalmente agora nesse período, muitas pessoas estão utilizando, eu tenho identificado muito paciente que faz uso medicinal da maconha. Como assim? Eles fazem o uso medicinal sem saber, né? Lógico que eu não estou incentivando porque eu considero isso errado. Eu tenho alguns pacientes, principalmente jovens,
que eles estavam utilizando a maconha muito forte nesse período e com mais intensidade. E aí você observa por quê? Não, porque eu fico sem saco, né? Fico meio agoniado em casa e tal. Aí eu faço o pedido. Então retire para eu descobrir quem é você. Aí eu começo a descobrir que, na verdade, ele está tentando usar a maconha para controlar quadros de ansiedade. Aí você tem uma pessoa que tem aquele pensamento acelerado, típico da ansiedade, aquele volume grande de pensamento, sempre está pensando demais, o sujeito que está com problema de insônia, o sujeito sempre muito irritado, sempre muito explosivo, e aí ele usa a maconha para poder estar com os amigos ou para poder suportar estar em casa. E, na verdade, a gente começa a perceber de que, meu querido, você tem um transtorno de ansiedade, você está usando a maconha para controlar isso. E aí, quando a gente tem um bom psiquiatra, que a gente vai conversar, ele vai trazendo os medicamentos apropriados, o tratamento apropriado, e você vê depois, facilmente, os relatos. Eu não tenho mais sentido falta, né, de usar maconha. Ou faz um uso recreativo, consciente, né? Isso, vai diminuindo depois de muita quantidade. Né, uhum. Isso. E aí você vai controlando. E tem o uso muito do álcool também, né? Então maconha e álcool são muito usados para a questão da controle de ansiedade, né? Muito. E na realidade, depois elas vão provocar mais ansiedade. Porque ela atinge neurotransmissores de GABA, receptores de GABA, dá aquela relaxada, dá aquela diminuída no cérebro, influencia na inibição do cérebro. Mas quando ela sai, ela provoca mais ansiedade. Você fica estressado. Por não estar usando, entendeu? Então, vou beber para relaxar. Até uma X dose. Depois disso, se você não apagar o cérebro, não se intoxicar, para você chegar assim, cheguei em casa e apaguei de cachaça. Se você ficar em um limite, você na realidade fica até sem dormir, que você fica agoniado, parece que o cérebro não relaxa, você fica naquele meio termo, porque as pessoas confundem estar intoxicada com relaxamento de bebida. Se você tomar uma dosezinha, ouvir uma música, não sei o que, na realidade é o conjunto que vai relaxar você. Não é a bebida em si que vai relaxar você. As pessoas querem uma coisa específica, né? É dor de cabeça, toma isso aqui e pronto. É estresse, toma isso aqui e pronto, né? Até eu sou terapeuta cognitivo comportamental e eu vou fazer uma abordagem junguiano, né, Jedi, mas fazer até uma crítica a algumas pessoas, né, que praticam terapia cognitiva, que hoje você vê no Instagram de tudo, né? E tem profissionais vendendo pacotes de sessões para tal coisa. Faça não sei quantas sessões que você reduz tal coisa. Faça não sei... Não gente, não existe fórmula. Né? A gente tem que entender isso. Até a vacina não é uma fórmula perfeita. Né? Então, precisamos entender esse processo. Acho que Beta foi muito feliz quando ela fala desse processo de consciência, né? Já foi Beta, né? É Beta mesmo, né? Beta. Doutora Beta. Né? Daqui a pouco chamei ele pelo apelido dele. Deixa quieto. Né? Mas as pessoas querem tudo pronto, né? E não vai acontecer. O que me chamou a atenção na sua fala foi, da mesma forma que existem essas pessoas que querem tudo pronto e pra já e não sei o quê, elas vão quebrando meio a cara, né? E entendem que existe um processo. E que esse caminho, depois de quebrar tanto a cara, se torna um percurso maior de volta, né? E aí sim vem a questão da adesão ao medicamento, vem a questão da família ajudar esse indivíduo que está sofrendo. A família é fundamental. O apoio, o suporte da família. Porque você vê muitos sujeitos destruídos pela família, né? Que em vez de ajudar, atrapalham. Então você fala assim, totalmente disfuncional a família. Tem casos que você fala assim, tá levando para fazer tratamento, a pessoa fez o tratamento, a mesma pessoa que leva para o mau caminho de volta. Você fala assim, vamos conversar também, minha cara, né? Então, você tem que tratar, às vezes, a família inteira. Então, a família em si pode ser tanto um algoz, né, como um anjo. Sim. Então, o sujeito, ele está inserido em um contexto, né, que a gente não pode esquecer, a gente não pode só olhar para ele. Por que ele está tão ansioso? Por que ele está tão depressivo? Por que ele está tão estressado? A gente tem que descobrir o motivo e mostrar para ele que ele é o principal responsável desse processo. E lembrar que a gente está aqui para ajudar. Isso. E se muitas das bases dos transtornos psiquiátricos, eles têm a ver com uma base genética, então não é raro a família disfuncional, porque às vezes você tem vários componentes da família que
cada um tá vivendo a sua, né? Tem um que às vezes é um bipolar, o outro às vezes tem um transtorno de ansiedade, o outro tem uma depressão, e tá todo mundo convivendo ali em família e com as suas próprias crises, e aí um vai basicamente reforçando o complexo um do outro, e em vez de ajudar, você vai criando uma grande rede de desorganização, e é importante esse trabalho. Por causa disso também, o preconceito da psiquiatria vem disso, de os pacientes serem considerados loucos, né? Uhum. Então, aquelas pessoas que perdiam a noção de realidade é que são pacientes psiquiátricos. Eu, tendo minha ansiedade e minha depressão, não sou um paciente psiquiátrico, não é verdade? Então, as pessoas têm esse medo, esse preconceito, essa psicofobia, na realidade, né? Então, eu estava no SAMU, no estádio do SAMU, e abriu uma chamada que era para que alguém estava agitado, que não sei o que, mandou uma ambulância básica para lá. Aí, quando chega no local, tem que ligar para o médico regulador e dizer o que encontra. Aí, a técnica que estava lá falava assim, não é paciente psiquiátrico não, ela só tem ansiedade e depressão, mas tá aqui tranquila. Aí, como assim ela tá aí tranquila, se ligou por causa de uma agitação e ela não é paciente psiquiátrico porque só tem ansiedade e depressão, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser combatido. Você não tem que ter vergonha de ser um paciente psiquiátrico. Você tem vergonha de ser paciente cardíaco? Não tem. Então, essa psicofobia é que a gente luta, né? Todo mundo que gosta da área, que gosta de saúde mental, luta por isso, para acabar com essa psicofobia, né? O psiquiatra vai ter um momento de entrar e de sair da vida da pessoa. Eu brinco que todo mundo precisa ter um psiquiatra para chamar de seu. Né? Um Pokémon. Então, para aqueles momentos de angústia, aqueles momentos que precisa estar lá, e aquela pessoa já vai te conhecer ao longo do tempo, né? É que nem psicólogo. Todo mundo precisa de um psicólogozinho. Eu tenho a minha. Muito bem. Além dos amigos, eu recorro. Né? Então, todo mundo tem o seu suporte, tem que saber quem é o seu suporte, né? Para não ter esse medo de precisar pedir ajuda. Que uma coisa que me falaram foi isso, por exemplo, alunos, né, que foram pegos, né, no último ano de faculdade, que tiveram seu sonho de formar interrompido, que atrasaram um ano a sua formação. Então, eles viram que no retorno tinha muito sofrimento. E que eles tinham vergonha ou não sabiam como pedir ajuda, né? E aí eu dei até uma aula falando disso, de que eles não estavam sozinhos nessa, que já fizeram muitas pesquisas, que todos os estudantes do mundo já sofrem de ansiedade e depressão, e com a pandemia foram os mais afetados, por serem mais jovens, por não terem estratégias direito de como enfrentar aquilo ali, né? Porque o nosso córtex frontal só vai desenvolver dos 25 aos 30, né? Finalizar, ficar maduro mesmo. Por isso que a gente faz tanta besteira. Eu acho que por aqui já basta, né? Afinal de contas, deixa a besteira de lado. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Acho que essa conversa é muito importante, essa troca. Eu fico muito feliz de ver essa boa troca entre a psicologia e a psiquiatria. A gente que já está no mercado aí há mais ou menos uns 15 anos, né, trabalhando, e eu vejo uma modificação, inclusive recente, dessa relação entre psicólogo e psiquiatra cada vez mais próxima. Então, de comunicação plena, eu tenho algumas pessoas com que eu trabalho que eu sempre estou trocando informação e fala sobre o paciente, e aí perguntam para mim, eu acho muito interessante isso, você que está acompanhando, qual é a sua impressão sobre... Não é mais aquela coisa do detentor do saber, né? É uma troca em busca do melhor cuidado para o paciente, porque esse é o foco, né? Somos a área de saúde, então o foco sempre precisa ser como tratar e como cuidar daquela pessoa da melhor forma para a gente ter um resultado cada vez melhor. Eu gostei muito desse bate-papo. Estamos aqui com a nossa querida Betânia, que está se aproximando aqui do nosso grupo. Muita coisa boa aí. Muita coisa boa. Pode começar a recorrer a ela, porque é uma pessoa fantástica para nos ajudar. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês por me receber. Eu vou atrapalhar a dupla para virar trio. Por favor, vá agregando e chega junto. Mas eu espero outros papos, outros momentos juntinhos. Vamos sim. E, por favor, gente, você que participou hoje aí desse nosso podcast, deixe seus comentários, mandem perguntas, né, aí embaixo, compartilha com o máximo de pessoas. Ative as notificações, de 15 em 15 dias
Estaremos sempre lançando material novo. Estamos aí falando de saúde mental nesse mês especificamente, mas o podcast é da dor ao amor, é sobre psicologia, é sobre relacionamento, sobre saúde mental, é sobre o que vocês quiserem que a gente fale também aí. Manda aí que estamos abertos às possibilidades. Abraço a todos, até o nosso próximo encontro.